Espera. Estou aqui. Pronto, Ok. estamos aqui. Bora. Sim. Continuando, gente, agora estamos aqui no Facebook e como teve pouco tempo e muita informação, vamos dar uma continuada. Fradinho, toca o barco. É um prazer estar com a Sofia aqui, imenso. Obrigada a você. Sofia, eu sou muito curioso e eu me lembro exatamente o dia que eu vi a primeira constelação e o que ela me transformou. Foi ele que me convidou. E eu fui ver na Inovari. E posso te fazer uma pergunta? Quando que as constelações, como que elas surgiram na sua história? Como é que foi para você? Que eu acho que é muito legal a gente falar como foi, para que as pessoas saibam como que uma pessoa como você foi tocada pelas constelações. Como é que foi essa história para você? E se sinta à vontade, por favor. Es war gerade in dem Augenblick meines Lebens, Foi exatamente naquele momento da minha vida Tem mais para cá, para licença. wo ich mir dachte, all diese geistigen Dinge interessieren mich jetzt nicht quando mehr. eu estava pensando que essas coisas espirituais, tudo isso já não me interessava mais. Es wurde so viel versprochen und nichts, was versprochen wurde, hat sich zur Gänze erfüllt. Tanta coisa que foi prometida e nada disso realmente chegou a se realizar completamente. Weil alle Personen haben etwas verkauft, was für sie sehr gut war. Porque todas essas pessoas estavam vendendo alguma coisa que para elas era bastante boa. Und sie hatten auch viel Erfolg damit. E eram pessoas que eram bem-sucedidas com isso. Aber für mich war es nicht zufriedenstellend. Para mim não era satisfatório. Und so habe ich beschlossen, ich mache nichts mehr in diese Richtung. E assim decidi, eu não vou fazer mais nada nesse sentido. Genau in dem Augenblick, als ich mich zurückgezogen habe, ich meinen Fuß gebrochen. E foi exatamente nesse momento de retirada minha que quebrei o meu pé. Und dann hat ein Freund von mir, ein guter Freund, ein Arzt, mir erzählt, du musst 3 Bücher lesen. E aí um amigo bom meu, o médico, me disse, você precisa ler 3 livros. Und das waren die Bücher von Bert. E eram os 3 livros, naquela época, de Bert Hellinger. Uau! Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, was da steht. E ali eu pensei comigo quando eu lia, não pode ser isso que está escrito aqui. Und so, damals habe ich im Ausland gelebt und dann habe ich beschlossen, wenn ich wieder nach Deutschland komme, ich werde mich da schlau machen. Naquela época eu vivia fora da Alemanha e decidi então, uma vez que eu voltasse do exterior, que eu ia procurar mais, saber mais. Dann habe ich herausgefunden, wo Bert Hellinger wohnt. Então fiquei sabendo onde morava o tal do Bert Hellinger. Dann habe ich angerufen. E fui ligar para ele. Und ich bin ziemlich erschrocken, als an der anderen Leitung am Telefon die Antwort kam, Hellinger. E então eu assustei bastante quando do outro lado do telefone veio a voz dizendo Hellinger. Dann fragte ich, spreche ich jetzt wirklich mit Bert Hellinger? E aí eu perguntei assim, eu estou falando de fato com Bert Hellinger? Ja, das bin ich. E ele diz, sou eu. Kann ich was für dich tun? Posso fazer alguma coisa por você? Ich sagte, ja, mein Leben ist sehr schwierig verlaufen. Então eu disse, sim, o percurso da minha vida foi bastante difícil. Und dann sagte er, was möchtest du? E ele me perguntou, o que você quer? Ja, das ist nicht die Frage, mein Leben ist so schwer gewesen. E eu respondi, tá, essa não é a questão é que minha vida foi bastante difícil. Und er hat zugehört E ele ficou escutando apenas. und hat dann gesagt, E no nachdem ich final, fertig war, nach 10 Minuten Reden, depois de uns 10 minutos de eu falar, então ele disse, mit dir kann ich nichts machen. não posso fazer nada com você. Dann habe ich zu weinen begonnen. E aí eu comecei a chorar. Und er war still und ich war still. Ele ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio.
Und nach 10 Minuten Weinen, E depois de chorar mais 10 minutos, so habe ich mich beruhigt. eu me acalmei. Und dann sagt er zu mir, E ele então disse: können wir es da lassen? podemos deixar aqui? Uau. Ich habe nichts gesagt. Eu não disse nada. Dann kam die Frage noch einmal. E aí ele perguntou de novo. Ich habe wieder nichts gesagt. E de novo eu não respondi. Dann hat er gesagt, ich Ich- lege jetzt auf. Ele apenas me informou: eu vou desligar agora, tá? Und so war es dann auch. E assim foi. Und dann habe ich eine weitere Stunde geweint. Depois eu fiquei mais uma hora chorando. Nach dieser Stunde habe ich mir gedacht, E depois dessa hora eu pensei comigo: du weißt doch gar nichts von mir. você não sabe nada de mim. Wie kannst du das sagen? Como que você pode dizer algo assim pra mim? Du wirst mich nicht abhalten, dass man nichts mit mir machen kann. Você não vai me reter para que não se possa fazer nada comigo. So, wir wissen alle, dass er ein Meister der Unterbrechung war. E todos nós sabemos que ele era um mestre da interrupção. Ein Meister des Wortes. Ele era também um mestre da palavra. Und so habe ich dann 2 Monate vergehen lassen. Depois eu deixei então 2 meses se passarem. Und dann habe ich ihn wieder angerufen. Depois fui ligar de novo para ele. Und dann sagt er, E então komm. ele me disse assim: venha. Dann sage ich, wohin? E eu perguntei: mas para onde? Zu mir. Venha até mim. Und das wollte ich nicht. E eu não queria isso. Ich fragte, wo ist das nächste Seminar? E eu perguntei então para ele: onde será o próximo seminário seu? Und dann sagt er, in dem Krankenhaus. E ele disse: ah, em tal e tal hospital. Da bin ich hingegangen, da waren vielleicht 500 Leute. Eu fui até lá, tinha talvez 500 pessoas. Und ja, das war der Anfang. Bem, e este foi o início. Am Ende vom Seminar habe ich gedacht, na, da gehe ich nicht noch einmal hin. No final do seminário, o que na verdade eu pensei foi: eu não vou voltar para isso não. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Mas não me soltou mais. Und so bin ich dann doch einmal zu ihm gefahren. E assim eu fui e sim, o visitei. Und so hat er mich angeschaut. E assim ele foi olhar para mim Und dann sage ich, wir haben telefoniert. e disse para ele, quando ele me viu: ah, nós telefonamos. Sagt er, ich erinnere mich nicht. E ele me disse: ah, não me lembro. So, dann sind wir dort gesessen und ich habe zugehört, was er gesagt hat. Assim estávamos lá sentados, eu fui escutando o que ele dizia. Und am Ende, als ich ging, wusste ich, das ist mein Weg. E no final, quando eu fui embora de lá, eu sabia: este era o meu caminho. Und so bin ich ihm dann über Jahre in die ganze Welt gefolgt. E ao longo de anos, então, eu fui acompanhando ele ao redor do mundo, Ohne daran zu denken, je Aufsteller zu werden. sem nunca pensar em me tornar consteladora. Denn das war nicht mein Anliegen. Porque essa não foi minha questão. Ich wollte einfach die Welt, die sich für mich gedreht hat, zur Anwendung bringen. Eu Durch eine andere simplesmente Sicht. queria aplicar esse novo mundo que se abriu para mim e ter essa nova visão. Denn diese Klarheit, die er hatte, Porque essa clareza que ele tinha, die immer wieder falsch interpretiert wird als Härte, que sempre foi e sempre é mal interpretada como dureza, ist keine Härte. não se trata de dureza, Es ist wirklich die wahre Liebe zum é Menschen. realmente o verdadeiro amor pelo ser humano. Denn er spricht die Essenz des Menschen an. Und die Essenz des Menschen kann nicht beleidigt sein. Porque ele fala para a essência do ser humano. E uma essência não pode se sentir ofendida. Und somit ist alles Weitere schon gesagt. E assim, todo o resto já está, na verdade, dito. So, und in der Zwischenzeit haben wir, glaube ich, mehr als 20.000 Stunden Seminar zusammengehalten. E assim, já nós dois facilitamos nesse meio tempo mais de 20.000 horas de seminários. Und wir wissen, dass wir nicht von unserem Erbe so großartig geleitet sind, wie wir uns meistens rausreden wollen. Wir können nichts tun,
weil wir das geerbt E haben. muitas vezes nós já sabemos que não podemos mais usar aquela velha desculpa que nós herdamos alguma coisa, no sentido de código genético, que por causa da nossa herança não podemos mudar nada. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Umwelt bestimmt, wohin es mit uns geht. A ciência está comprovando e comprovou que é o nosso entorno que determina aonde somos conduzidos na vida. Und nur 5% aus unserem genetischen Erbe kommt, wie wir uns verhalten und wohin es führt. E apenas 5% da nossa herança genética de fato determina algo do nosso comportamento e para onde somos de fato conduzidos. Und somit erübrigt sich schon, dass wir Opfer werden, denn wir haben unsere Umwelt später zumindest, im Erwachsenenalter wählen wir sie selbst. Porque assim, na verdade, essa questão de que nós somos vítimas do nosso próprio destino já cai por terra, porque no momento que já nos tornamos responsáveis como adultos pela nossa vida, nós é que determinamos esse caminho. Natürlich haben wir bis zu unserem 10. Lebensjahr ein inneres Programm durch Nachahmung unserer Eltern erstellt. Claro que nós criamos também, até os 10 anos de idade, um programa de imitação em relação aos nossos pais. Und ein Programm zu überschreiben, funktioniert, aber man muss wissen wie. E reescrever um programa é algo que é possível e funciona, mas precisa se saber como. Aber die meisten Menschen leben eben in der Gewohnheit Mas a maioria das pessoas vive nos costumes. und wir leben, wie wir heute leben, das werden wir morgen auch machen. E assim como vivemos hoje, também vamos fazer a mesma coisa amanhã. Und was wir morgen machen, werden wir übermorgen E o machen. que fazemos amanhã, também faremos depois de amanhã. Und so können wir dann Jahrzehnte warten, dass sich irgendetwas E verändert. assim podemos ficar esperando décadas até que algo mude. Ich als Verantwortlicher selbst kann etwas verändern. Eu, como própria responsável, posso sim mudar algo. Und dafür ist es unnötig, jemanden zu beschuldigen. Por isso também é desnecessário culpar outra pessoa. Ich bin frei, nicht auf eine negative Antwort zu Sou reagieren. eu que sou livre para não ter uma resposta negativa a algo negativo que vem em minha direção. Und je nachdem, wie ich reagiere, E de acordo de como eu reajo, so wird die Realität sein. assim se criará a minha realidade. Und das heißt, wenn ich vom Reagieren nicht ins Agieren finde, E isso dann bleibe ich immer significa, das Opfer der Umstände. uma vez que eu não encontro o caminho da reação para a ação, eu sempre serei apenas vítima das condições. Und wenn ich Opfer bleibe, dann habe ich meine Macht abgegeben. E se permaneço sendo uma vítima, eu já deleguei o meu próprio poder. Tem uma pergunta. Assistindo o seminário da Sophie, eu mudei a minha maneira de ser no palco. Quando você diz, quem tem uma questão? E a pessoa vem e ela começa, a minha mãe. E aí você olhou para ele e disse, não, a sua questão qual é? Porque temos esse hábito, esse código, esse bioalgoritmo de pegar aquilo que é a nossa essência e delegarmos para o outro. E aí você virava e falava assim, não, qual é a sua questão? E quando a pessoa não sabia, você dizia, pode se sentar. Fantástico, assim, eu nunca vi nada igual. E achei extraordinário, assim, essa maneira importante de conduzir. Qual é a sua questão? Essa é a pergunta. Qual é a sua questão? Você que está assistindo, ouviu tudo que a Sophie disse até agora, a pergunta para você é, qual é a sua questão? A Sophie, quando ligou para o Bert, tinha uma questão e que ela foi descobrir. Mas o Bert, de uma certa maneira, despertou nela a necessidade de buscar a sua questão. E ela foi, talvez tenha construído. E muitos dos que estão assistindo, o Ivanildo, que trabalha muito com dependente químico, o dependente químico, Sophie, não tem sonhos. É uma das coisas que nós percebemos. O Ivanildo tem mais de 3.000 tratamentos na história.
E a gente tem conversado com isso. E onde não há sonhos, não há propósito. E você há pouco falou sobre isso, inclusive da constelação para o jovem. E eu vejo que você é uma pessoa que traz no seu olhar todos as suas emoções. Isso é fantástico. Como que as pessoas podem trazer isso, Sofia? Como trazer isso para a nossa vida? Como trazer esse propósito? Como buscar isso olhando? Um olhar das constelações ou da Sofia? Qualquer um dos dois. Indem ich dem anderen in die Augen schaue, sehe ich sein göttliches Wesen in ihm. Er ist gleich wie ich Ao bin nicht höher. olhar nos olhos de outra pessoa, eu vejo o ser divino dentro dele. Eu não sou mais ou maior do que a outra pessoa. Und die Augen sind einfach die Fenster der Seele. Os olhos simplesmente são as janelas da alma. Sim, Und manchmal reicht es, perfeito. E às vezes só isso é suficiente. einmal zu schauen Uma vez olhar. und gesehen zu werden, ist genug. E ser visto, ser olhado, é o que basta. Und wie gesagt, mein Umfeld hat mich gewandelt und das war wert. E como 24 Stunden am Tag. Como eu disse, o entorno é que transforma. E o meu entorno era o Bert, né? 24 horas ao dia. Und er war privat nicht anders als in seinem Beruf. E em casa ele não era diferente do que no trabalho dele. Er hat das gelebt, was er gelehrt hat. Ele vivia o que ensinava. Um ser integral. Ser integral. Klar, ohne Mitleid Ele era claro, ele não tinha pena und ohne Absicht e não tinha intenção. und ohne Gefühlsduselei. E sem nenhuma emocionalidade, nenhum drama. No Cosmic Power, em 2018, eu vi as mulheres saindo todas empoderadas, todas felizes. E depois da sua fala. E aqui também, no Brasil. E eu pergunto para você assim, nessa nova construção, a mulher é extraordinária, a visão da mulher. Como você vê a mulher nessa sociedade que vem emergindo, essa espiritualidade que vem sendo construída de maneira diferente? Ich glaube, dass Cosmic Power die Essenz unseres Seins ist und durch diese Essenz sind wir überhaupt am Leben. Eu acredito que Cosmic Power é, na verdade, a essência do nosso ser. E que através dessa própria essência é que nós estamos vivos. Und wir haben erst später erkannt, dass Cosmic Power nicht nach dem Familienstellen kommt, sondern die Basis des Familienstellens E ist. só depois reconhecemos que Cosmic Power não é algo que vem depois da constelação familiar. Na verdade, ela cria a base para a constelação familiar. Bert war bei jedem Seminar dabei. Ich glaube, 18 Mal war er bei Cosmic Bert Power. Hellinger, ele participou pelo menos 18 vezes no Cosmic Power. Ele foi para todos os seminários. Und dann hat er gesagt, das bildet das Fundament der Ausbildung. Eine ganz spezielle Wahrnehmung muss man haben. E então ele mesmo disse, isso está criando a base, o fundamento para esse trabalho, porque se precisa ter uma percepção especial. Und ich sehe auch alle Personen, die bei Cosmic Power dabei sind und es anschließend E vejo praktizieren. aquelas pessoas que também participam no Cosmic Power e depois também o praticam. Sind verlässliche Stellvertreter. Essas pessoas na constelação são representantes confiáveis. Und das zu erkennen ist nicht immer leicht. E descobrir isso e também reconhecer isso não é sempre fácil. Denn jede Ausstellung fällt und steht mit der Wahl der ersten Person. Porque toda constelação depende absolutamente da escolha dessa primeira pessoa para ser representante. Wenn da eine falsche Person gewählt wird, dann ist die Ausstellung vor Beginn bereits ad absurdum geführt. E se essa pessoa é uma pessoa que não é a certa, é equivocada, a constelação desde o início já foi levada ao absurdo. Und früher
hat man ja entweder die Herkunftsfamilie oder die jetzige, die präsente Familie aufgestellt. E o que se fazia antigamente no procedimento era colocar no campo a família de origem ou a família atual. Aber das gehört der Vergangenheit an, Mas isso tudo pertence ao passado. denn da hat man noch gemeint, der Schlüssel ist allein da zu finden. Porque ali se pensava naquela época que a chave só se podia encontrar ali. Bert Hellinger hat diese Aufstellungen, die Aufsteller nennen sich das klassische Familiensystem. E, bem, os consteladores chamam isso de constelação clássica. Bert sagt, klassisch heißt nichts anderes als stehen geblieben. E o que Bert diz a respeito da palavra clássica não quer dizer nada mais do que ficar parado. Und so hat sich die Aufstellungsarbeit verändert. E assim o trabalho da constelação vem evoluindo. Manchmal braucht es nur eine Person, um alles zu offenbaren. Às vezes se precisa apenas de uma única pessoa para revelar tudo. Und dann spielen natürlich die vergangenen Leben auch eine Rolle, die sich manchmal offenbaren. E ali também entram as vidas passadas que às vezes se revelam também. Und das sehen wir meistens, wenn wir den Beruf desjenigen aufstellen. E isso é algo que vemos com frequência quando colocamos numa constelação a profissão da pessoa. Niemand wählt rein zufällig einen Beruf. Não é por acaso que ninguém escolhe a sua profissão. Inácio, Olha, gente, vamos aproveitar que a Sophie falou de Cosmic Power. Nós temos curso essa semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Ainda dá tempo. A gente vai deixar a descrição aqui para quem queira fazer inscrições. E Sophie, eu acho que para concluir a noite maravilhosa de hoje, porque nós já estamos chegando no horário, você trabalhou bastante esses últimos 3 dias, deve estar cansado. Amanhã, voltando para sua terra, a gente sabe o quanto você tem um carinho especial pelo Brasil. Então eu gostaria que você concluísse falando o que você acha do nosso país e o que as constelações estão trazendo de bom para o nosso país e que o futuro do Brasil, o futuro das constelações no Brasil. Alles kommt gut. Tudo estará bem. Ist auf dem guten Weg. Tudo está em um bom caminho. Ich bin Brasilianerin. Eu sou brasileira. Und damit ist alles beantwortet. E com isso, tudo está respondido. Ich liebe dieses Land. Eu amo esse país. Die Menschen, Eu amo as pessoas. die Wertfreiheit. Eu amo essa falta de julgamento. Wie Frau sein darf und Mann sein E darf, como uma ohne mulher- ein besonderes Bild zu Uma haben. mulher pode ser mulher, um homem pode ser um homem sem uma determinada imagem. Habe ich noch nirgendwo in der Welt gesehen. É algo que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo como aqui. uau. Então já que você pegou mais umazinha só, quando a gente fala, e que você já falou para mim várias vezes, que esse desenvolvimento se deve ao Brasil ser um país laico. Então isso dá uma abertura maior para as constelações e que eu acho que realmente o brasileiro ele é ávido por tudo isso. Como você mesma falou lá atrás, quando você procurou o Bert, você buscou outras coisas, outras ferramentas, e aqui as pessoas também buscam e acabam se encontrando num caminho. Eu com certeza me encontrei nas constelações. Então essa questão de sermos um país laico também é favorável para tudo isso que está acontecendo? Also es ist gut, dass der Brasilien ein laischer Staat ist und dass es auch ein laisches Land bleibt, Ja, wegen dem Fundamentalismus. ich glaube, dass es hier nie diese Kriege gab wie sonst überall in der Welt. Eu acredito que as guerras, como aconteceram em outros lugares do mundo e que nunca se deram assim aqui, Ist dieses Land privilegiert é o que dá um grande privilégio a este país. und hat einfach eine andere Perspektive und eine andere Vergangenheit. E simplesmente dá a este país uma outra perspectiva e um outro passado. Und da spielen viele Dinge, die im Rest der Welt eine Rolle spielen, hier keine Rolle. E determinadas coisas que têm um papel em outros países simplesmente não entram aqui. Denn
wir sehen jetzt durch die Genforschung auch, dass die Vergangenheit eine große Rolle spielt. Outra coisa que também vemos agora comprovado pela ciência e da pesquisa genética é que o passado, sim, tem um grande papel. Sim. Dass die Nachfahren den Preis zahlen, was die Vorfahren erlebt haben, und besonders dann, wenn es Kriege gab. Descendentes que pagam hoje um preço por aquilo que aconteceu no passado com seus ancestrais, especialmente com guerras. Oder Hungersnöte. Ou quando existiram grandes fomes Oder Verfolgungen. ou perseguições. Das Land kennt es nicht. Este país não conhece isso assim. Da ist etwas anderes im Menschen gespeichert in den Zellen E als bei den anderen Völkern. aqui existe simplesmente uma condição diferente, uma composição diferente das pessoas em relação a outros povos. Es gab hier nie diese Verfolgung wegen einer Religion zum Beispiel. Nunca, por exemplo, houve tantas perseguições religiosas como em outros lugares, por exemplo, Die so viel Tote gefordert haben wie keine Kriege zusammen. que demandaram tantas mortes que não se podem comparar nem a determinadas guerras. Sim, fabuloso. Então, último recadinho. Nesses 3 dias, Sophie tomou uma decisão, fez uma parceria junto com o Instituto e está criando a Floresta Hellinger para poder ajudar a humanidade e o meio ambiente. E uma coisa importante, o Brasil te ama de paixão. Nosso país não seria tão bom se você não tivesse junto conosco. E como você já é brasileira, seja muito bem-vinda. Você está mudando a vida de muitas pessoas. E eu falo que para muitas pessoas que a vida da gente começa antes e depois de Hellinger, antes e depois de Sophie Hellinger. Muito obrigado por ter mudado a minha vida e de muitas pessoas aqui no Brasil. Gratidão, Sophie, gratidão, assim, por ter deixado, né, essa marca e por nós termos participado desse momento com você, único, lindo. E para você que está nos ouvindo, né, eu diria, você quer começar a colocar sua vida em movimento? Se eu não mudo, nada muda. Se eu mudo, tudo muda. Então comece a olhar, trabalhar o auto-olhar, a auto-gentileza. Olha que interessante, ela gosta do Brasil porque julgamos, nós somos um povo que julgamos, nós somos criativos. Use a sua criatividade, a sua auto-gentileza, plante, na verdade, uma floresta e boas, lindas flores no jardim da sua mente. Tenho certeza que vai ser muito melhor. Nós vamos estar aí, se você quiser, tiver alguma pergunta, depois aí, Ivanildo, eu e Inácio estaremos aí. Eu gostaria de agradecer. Obrigada a você. Obrigado. E dizer a vocês que, né, é uma figura ilustre que vai fazer parte da minha vida já faz algum tempo, uns 5 anos já. Você fala isso para ela. Desde eu constelei há uns 5 anos atrás pela primeira vez e aquilo começou a mudar, né, o sentido da minha vida. E agradecer porque nós estamos levando constelações à dependência química para que as pessoas, né, tenham essa autocompreensão. E dizer desde já, né, semana que vem nós temos um outro convidado, Sophie, que é um secretário de Estado Na área de políticas. na área de políticas públicas sobre drogas. Vamos ter o prazer Vamos falar sobre as constelações para ele. para que isso faça parte hoje dos tratamentos para dependentes nesse país. Obrigado, gratidão. Quero agradecer alguém que vocês não estão vendo, mas está aqui conosco, Matias, que está aqui traduzindo. Matias, muito obrigado. Sim, obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo, gratidão. O Matias, que desde a primeira constelação ele estava junto. E alguém extraordinário que consegue olhar para tudo isso com um olhar também muito encantador, Matias, sem dúvida. Eu já assisti outras pessoas traduzindo a Sophie, mas sempre disse, acho você extraordinário, já falei isso para o Inácio. Muito Gratidão. obrigado. Gratidão a todos. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau.